Olá, pessoal. Sejam bem-vindos. Vamos começar a nossa live de hoje. Vamos chegar. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Isso. Hoje temos um tema muito especial para vocês sobre saúde, imunidade emocional. Queremos saber, né, como que nós podemos melhorar a nossa saúde, as nossas emoções, melhorar a nossa imunidade. E nós temos a nossa convidada especial, a doutora Silvia, lá de São Paulo. Eu vou chamá-la para entrar aqui com a gente, que ela vai poder conversar um pouquinho com vocês, com a gente, né, sobre várias experiências que ela tem de atendimentos. Para quem não conhece, eu sou Idelise, eu sou psicóloga clínica, também atuo com psicologia positiva e estamos aqui para poder ajudar vocês um pouquinho, né, do que a gente puder contribuir. Vamos lá, vamos colocar aqui a doutora. O pessoal está entrando, Dete entrou, Marilena entrou, sejam bem-vindas, todas bem-vindas à nossa live. Oi, tudo bem? Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tá tão claro aí? Menina, aqui em Brasília tá um sol, um calor. Aqui tá caindo uma tempestade. Eu fiquei até preocupada da internet cair. É mesmo? É. Gente, Brasília aqui tá tão seco, tá 35 graus, a gente tem que estar sempre com água na mão. Ai, que delícia. Que delícia. Muito Semana que vem calor. também. Que Semana que vem ótimo, seja muito esse frio bem-vinda. com esse calorzinho daí. E aí, Que boa legal. tarde. Seja bem-vinda, viu, doutora Silvia, aqui com a gente. Obrigada. É sempre muito bom estar aqui com você, a gente dividindo nossas experiências, né? E podendo É contribuir verdade. um pouquinho. É verdade. O pessoal tá entrando, Sheila, beijo. Dilma Castelo, sua mãe, né? Minha mãezinha. Oi, Beijo, todo mãezinha. mundo seja muito bem-vindos, tá bom? A nossa live. Doutora Silvia, se apresente para as pessoas que não te conhecem, qual é a sua especialidade. Doutora Ah, tá Silvia. bom. Bem, meu nome é Silvia Castelo. Com o meu trabalho, né, eu sou fisioterapeuta de formação, mas me especializei em saúde quântica. O que é Sim, saúde quântica? A saúde quântica a gente trabalha a informação que está gerando a doença ou o sintoma. Então, existem diversos tipos de terapias, tá? Eu utilizo várias, utilizo a microfisioterapia, utilizo a nova medicina germânica, utilizo também a biodecodagem, que eu estou em formação, hipnose, reprogramação do inconsciente, diversos tipos de terapia para trabalhar a causa da doença, né? Porque o sim. sintoma, a doença nada mais é do que um aviso, um grande amigo. Ele está ali sempre com o objetivo de nos proteger, ou para proteger a nossa espécie, ou para nos proteger. Então, todas as vezes que nós passamos por alguma situação, que essa situação é difícil e que nós não achamos uma solução externa, o nosso inconsciente ele vai dar um jeito, o nosso corpo ele vai achar uma solução interna. Então, a minha especialidade é ajudar as pessoas a decodificar, ou seja, a entender o que é esse sintoma, o que é essa doença, ou o que é essa sensação de não pertencimento, por que que a vida não anda, por que que a pessoa está vivendo num contexto em que ela não está feliz, porque tudo isso tem um porquê, né? E a gente vai treinando a escuta do corpo e da vida. Exato, excelente, muito bom. E para a gente começar aqui a nossa live, doutora Silvia, eu queria que as pessoas respondessem, se puderem, ou escreveram, então, mentalmente aí, como anda o intestino de vocês? O intestino de vocês funciona todos os dias? Parece uma pergunta assim, meio que, meu Deus, óbvio, meu intestino, o que que tem a ver o meu intestino? Mas o nosso intestino é muito importante para a nossa saúde, né? Nosso intestino é considerado nosso segundo cérebro. E muitas da questão da nossa imunidade está no nosso intestino. Então, é muito importante o nosso intestino estar saudável, estar bem. Então, vocês respondem aí, ou então mentalmente, como que anda o intestino Eu de posso ser a vocês? primeira. Meu Ó, intestino não então, está responde. nada bom. O meu não está Não tá, nada bom.
É mesmo, doutora Silva, por quê? Então, ó, só para vocês entenderem, eu estou passando por um processo já há algum tempo, acho que já fazem mais de um mês, que eu entrei com problemas, com muitas dores intestinais, muito forte, que eu até pensei que eu tivesse uma coisa muito séria, com algo muito Sim, sério. Mas eu sempre com aquele olhar do que meu corpo está querendo falar para mim. Qual foi a contrariedade que eu tive? sim, Porque existem várias coisas. O intestino, ele pode não funcionar pela nossa má alimentação, ele pode não funcionar porque nós estamos com desbiose, que é um desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, né? A nossa microbiota não está legal. Ela pode estar ruim pelas nossas emoções. E tem sim, diversos fatores que podem influenciar, podem fazer com que nosso intestino não funcione bem. sim. Por toxicidades, acúmulos de metais pesados, enfim, tem diversos. Mas né, eu me alimento muito bem, eu sou uma pessoa assim que eu me cuido bastante, e eu comecei com essas dores, só que eu passei por uma situação, até hoje, a mais difícil da minha vida, que foi a perda do meu pai em abril. E quando eu Sim. passei por essa situação, eu já estava mentalizando, até a minha filha mais velha começou com uma dor na perna esquerda. Olha como é interessante, gente, como é bom a gente fazendo o link das coisas, como que a vida fala com a gente e como que o nosso corpo fala o tempo todo. A gente tem que ter essa Uau. escuta. Minha filha chegou com uma parestesia, uma dormência na perna esquerda, e eu falei assim, filha, você está preocupada com a mamãe? E ela falou assim, mãe, eu quero ver onde que isso tudo vai descarregar no seu corpo, porque ela já tem essa consciência. Então, o que eu passei com meu pai foi um estresse muito grande e o pior, eu não expressei. Entendeu, Denise? Você que é psicóloga, você sabe o quanto é importante a gente expressar. Eu não Nós vamos expressei. chegar lá. Vamos chegar nesse ponto. Eu não expressei para poder poupar a minha mãe, meus irmãos, todo mundo, né? Porque eu fiquei no hospital com meu pai. Então, eu estava só esperando para ver onde que meu corpo ia descarregar. E ele descarregou no intestino. Então, eu tive fortes dores abdominais. Agora, estou muito melhor. E o mais interessante é que todos os exames que eu fiz até agora não deu nada. Então, mas é fato, eu sinto a dor. Agora tá muito, eu estou 90% melhor. Mas o nosso intestino, ele fala com a gente. É o que a Exato. doutora dele acabou de falar. É o segundo cérebro, né? Então, em mim descarregou isso e eu sei que foi algo emocional, foi algo traumático muito forte. Então, tem vários motivos, né, pelo qual o intestino pode não estar bem. O que que as pessoas Ó, a Cleide escreveram aí? colocou aqui, ó. A Cleide escreveu, o meu também não está bom, riso, sou ressecadas. Por que, gente, que é importante o nosso intestino? Porque aquilo que a gente colocou aqui. Quando a gente não está bem emocionalmente, porque primeiro começa nas nossas emoções. Vai para o nosso corpo se a gente não expressar, né? Como a doutora Silva colocou aqui bem, passou por uma situação de luto, né? O luto, a gente tem que viver o luto e a gente tem que expressar de alguma forma a nossa tristeza, não é? As nossas Uhum. emoções. E vai para o intestino. E quando o nosso intestino não está bem, as nossas emoções não ficam bem. A gente fica desanimada, a gente fica sem energia, sem ânimo para trabalhar, para fazer as coisas, com tristeza. Até casos de depressão, a gente pode se tratar com o intestino. Às vezes a pessoa está lá com tanta Ansiedade. depressão, com angústia, e não sabe o que que é. Mas está vindo justamente começando do intestino. Então, a gente às vezes trata até do intestino, ou orienta para uma nutricionista, né, para algum nutrólogo, uma pessoa Sim, específica, para poder sim. tratar do intestino, não é? Isso é muito importante. E esse problema intestinal, quando o paciente chega no consultório com problemas intestinais, a gente investiga desde a sua concepção. Porque a microbiota intestinal da mãe vai influenciar diretamente na nossa vida hoje como adulto. Então, como foi essa gestação? Na parte emocional, a parte alimentar, se ela ingeria medicamentos. Se nós, quando crianças, ingerimos medicamentos, existem estudos que comprovam que crianças que tiveram traumas muito fortes na primeira infância, altera totalmente a microbiota intestinal. E não sei se vocês já ouviram falar, tem um livro chamado Nós Somos 10% Humano. O resto é tudo bactéria. Então, são bactérias. E o nosso intestino, ele tem as bactérias que nos ajudam, que é tudo. Nós não somos nada sem elas. Então, quando há esse desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins, o nosso corpo não vai fabricar, o nosso intestino não vai fabricar a química necessária que nosso corpo, que nosso cérebro precisa. Então, às vezes a pessoa tem depressão e tem ansiedade, começa a tomar
tomar medicamento, aí não tratou a causa, que pode estar nas emoções, pode estar na flora intestinal, tem diversos motivos que pode causar essa depressão. Mas tem que olhar para esse intestino sempre. Por quê? Se ela está tomando medicamento, o medicamento já vai desequilibrar a flora intestinal. Então, precisa cuidar do intestino e precisa cuidar também das emoções. É todo um trabalho, não é só um lugar que nós precisamos olhar, nós precisamos entender que nós somos um ser complexo, né? Que nós temos o corpo físico, emocional, temos o espiritual, temos o energético. E o corpo físico é como se fosse a última instância que é descarregada. A não ser que seja algo tóxico que já vá direto no físico. Mas, assim, geralmente começa nos corpos sutis para depois ir para o corpo físico. E é muito importante a gente entender que a saúde da boca vai influenciar no intestino, as nossas emoções, tudo isso, né? Sim, e é interessante porque como que começa? Começa assim, às vezes a gente está triste por alguma situação, e aí a gente não expressou, aí vai deixando a tristeza acontecer, vai, né? Vai um dia, 2 dias, 3 dias, a gente não resolve ali a causa, por que eu estou triste, o que aconteceu, onde é que foi, de onde que originou. E aí vocês podem prestar atenção, gente, a partir de hoje, como que vai ficar o intestino de vocês? Possivelmente ele vai travar, não tem como. Então, ali onde estão, né, várias bactérias, onde está a base do nosso sistema imunológico, ele vai ter essa travada. Então, ele vai estar avisando para vocês. Então, é muito importante a gente começar a tratar o nosso intestino, que parece assim que não é nada, mas é importante a gente é tudo todos os dias. E ele pode descarregar de várias maneiras, ou com constipação, ou com diarreia, ou com aquela alternância, um dia está de um jeito, outro dia está do outro. Quando o paciente chega no consultório, eu sempre pergunto, como é que estão suas fezes? Como é que está seu intestino? Porque isso é um olhar do segundo cérebro. Né? O corpo da gente, eu posso te enganar dizendo que, olha, não, Idelísia, tá tudo bem, olha, eu já superei, tá tudo ótimo, ou então, minha vida está ótima, tudo flui, mas o meu corpo diz o contrário, não adianta. Não adianta. A linguagem mais fiel que nós temos é do nosso corpo. Porque muitas vezes não é nem porque a gente quer enganar o outro, mas porque nem mesmo a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, é importante a gente entender que a pessoa que tem um problema no intestino, ela tem uma tendência a se contrariar muito facilmente com as situações. Então, quando a pessoa não vive o que realmente ela é, quando ela não vive seu verdadeiro eu, quando ela tem que se adequar a tudo, ou quando ela não tem aquilo que ela deseja, ou tem que fazer aquilo que ela não gostaria. Então, tudo isso são contrariedades que essas memórias, nós até podemos nascer com elas. Porque em nosso corpo, em nossas células, nós temos memórias em nível celular de até 4 gerações. Então, as contrariedades que os meus pais passaram, avós, bisavós e tataravós, ficam armazenadas na nossa célula. E essa memória dificuldade de digerir determinada situação, algo muito forte, algo muito traumático, dificuldade de eliminar determinada sujeira. E cada aspecto do intestino tem uma linguagem. Então, eu posso já nascer com essa memória. E essa memória vai mudar a minha percepção das situações que eu tenho da vida. Isso vai influenciar diretamente. Eu posso ter muitas memórias no meu intestino, que fragilizam o meu intestino, e você não ter nenhuma. Nós vamos passar pela mesma situação, eu vou me sentir extremamente contrariada, e a mesma situação, e de repente você não. Por quê? Porque eu já tenho uma tendência, ali já é uma memória. O nosso inconsciente, ele fica o tempo todo fazendo leituras, fica decodificando aquilo que nós temos em nosso... Nós somos, na verdade, um grande pendrive, né? Nós somos uma história e nós já chegamos numa história. A gente, quando chega nessa história, nesse trem aqui, essa história já está rolando há muito tempo. Dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Então, essa parte do intestino e o sistema imunológico está totalmente interligado. Então, não dá para ter uma imunidade boa se nós temos um intestino que não funciona legal. Então, é muito importante cuidar. Sim, com certeza. O Fernando, um beijo, Fernando, querido. Você falou que é importante cuidar dos alimentos, emoções, só que passou rápido aqui, eu não consegui ler. Se você puder repetir o que você colocou, que foi passando aqui, eu não consegui ler, tá? Sejam bem-vindos, muita gente entrando, a Beca entrou, Vieira, Ornelas, muita gente, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? É porque eu não consegui pegar, o Fernando, ele colocou
cuidar com o que ingerimos como alimento e emoções. Exatamente, nossos alimentos, tudo é energia e informação, é isso mesmo. Então, tudo é informação. Se eu vou comer um alimento e aquilo ali foi feito de má vontade, ou é um alimento industrializado, ou foi feito de qualquer jeito, você está ingerindo uma alimentação. Hoje mesmo atendi uma paciente, que eu trato ela, que ela tem ansiedade. E ela está fazendo desmame de medicamento. E eu falei, olha só, a gente está cuidando disso tudo, mas agora a gente precisa cuidar do seu corpo, né? Quando é que você vai começar a fazer uma atividade física? Quando é que você vai se alimentar legal? Porque ela gosta muito de comer bobeiras, né? E o corpo, isso vicia, né? O fast food, ele vicia. E é uma droga e pronto. Aí detona toda a flora intestinal e aí você fica obeso também, aí fica com baixa estima, é uma bola de neve. Aí eu falei, olha, a partir de hoje, eu fiz tipo uma hipnose, né? A partir de hoje, todo alimento que você vê, você vai olhar para ele, você vai ter consciência que ele vai fazer parte do seu corpo. E faz parte. Para pensar, a gente come uma banana, ela vai fazer parte do nosso campo energético, de todo o nosso corpo, né? E isso vai influenciar diretamente também no nosso campo vibracional, que é aquela energia que a gente fica emanando, né? Então, é muito importante isso mesmo, Fernando. Ah, então tá certo, isso mesmo. Cuidado que ingerimos tantos alimentos como emoções. Perfeito, Fernando, muito bom. E agora, doutora Silvia, uma dúvida que muitas pessoas às vezes têm, né? Qual é a origem das doenças? Nós podemos prevenir? Qual é a causa? Nós podemos prevenir, primeiro, vivendo o nosso propósito, vivendo aquilo que nós viemos realizar aqui. A doença, ela é igual à resistência. Vou repetir. Doença é igual à resistência. Então, a maioria das doenças, elas são causadas porque estamos resistindo a algo. Então, geralmente, nós resistimos a algo quando nós estamos muito distantes de quem nós somos, quando as coisas são impostas, né, para nós, ou quando acontece alguma coisa, não tem mais o que eu fazer. Eu fiz a minha parte, fiz o melhor que eu pude, a melhor escolha é aceitar. Eu aceito e eu encaro a vida como uma grande universidade. Eu encaro aquela situação como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Nós não podemos esquecer que nós somos seres espirituais, que estamos experienciando uma vida material, o nosso espírito é eterno. Então, o maior investimento que nós podemos ter é investir no nosso lado espiritual, investir em conhecer quem nós estamos, o que nós viemos fazer aqui. Por quê? Porque é a única coisa que nós vamos levar. Então, você ter uma conexão com Deus, você ter uma prática de se conectar todos os dias, é a mesma coisa de você ter assim, o seu melhor amigo ali, o seu grande pai ali do seu lado. Poxa, eu estou em dúvida de alguma coisa, eu me conecto, eu silencio e pergunto, poxa, qual o próximo passo? Eu estou aqui querendo fazer meu melhor. E mesmo que algo não saia como você gostaria, você confia, porque esse era o processo. O que eu tenho para aprender com isso? Então, o primeiro ponto é não resistir às situações que você não pode fazer nada para melhorar, né? Você fez o que pôde, isso é o que eu posso fazer. Segundo, se amar. E a gente se ama se alimentando bem. A gente se ama reservando um pouquinho do seu tempo por dia para fazer uma atividade física, para silenciar. Como é importante nós silenciarmos. O quanto o silenciar me ajuda nesse processo da perda do meu pai. Se eu não tivesse começado isso antes, eu não estaria aqui. Então, silenciar, você escuta Deus, você escuta através do seu coração. Se você não consegue, começa 5 minutinhos, coloca o despertador por dia, vai aumentando para 10, começa com meditação guiada, isso é muito importante. Alimentação, atividade física, viver o seu propósito. Mas eu não sei qual é meu propósito. A partir do momento que você começar a praticar a escuta da vida, escutar o que o seu corpo está querendo dizer e entender que você não está aqui para agradar ou para suprir a expectativa do outro, você já está livre. Quando você entende que tudo que você faz com amor, você tem que ser você, eu tenho que ser eu, com amorosidade. Eu preciso ser quem eu sou, só existe uma Silvia,
e só existe uma Idelísia. E nós precisamos viver quem nós realmente somos, porque aí sim nós vamos contribuir para o todo. Com amorosidade. Às vezes meu pai e minha mãe não espera que eu seja, gostaria que eu fosse diferente. Mas se eu for diferente do que é a minha essência, eu não vou estar sendo legal comigo, eu não vou estar vivendo meu propósito, e eu não vou estar ajudando eles a aprenderem, a crescerem com esse aprendizado de que a Silvia não é exatamente da forma como eles gostariam. Então, isso é muito importante. Se nós imaginarmos que o universo, que o todo é o corpo, e nós somos células desse corpo, o que o sistema imunológico faz? Ele o tempo todo distingue o que é próprio, o que é não próprio. O tempo todo. Isso é bom, isso é próprio, isso é não próprio. O que não é próprio eu vou combater, o não próprio. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, esse não próprio que nosso sistema imunológico ele tenta combater é criado por nós. Você deve ver muito isso no consultório, né? É a mente da gente que cria como se fosse um agressor. Não, mas se acontecer isso... Ou seja, a gente vive num processo de luta e fuga, numa resistência à vida, num medo da vida. Então, isso nos distancia muito do nosso verdadeiro eu, porque a gente não consegue aceitar as coisas como são e não consegue confiar no processo da vida. E voltando ao raciocínio, se o universo é um corpo, nós somos células desse corpo. Cada um com a sua missão, cada um com o seu propósito. E quando eu vivo o meu verdadeiro eu, a minha função, o universo me reconhece como próprio. Simplesmente flui. As coisas fluem. E quando você não vive o seu verdadeiro eu, ele não te reconhece, você se sente perdido. E quando você se sente perdido, dependendo das emoções que você está sentindo, você vai ter sintomas. Você vai ter, né, dependendo do local do corpo que ele descarrega essa emoção, você vai ter um sintoma diferente. Então, o quanto é importante você viver o seu verdadeiro eu e você confiar e você aceitar. Entende? Nesse processo todo que eu estou vivendo, eu entrei em 2 formações novas e que exige muito estudo. Eu estava muito em dúvida se eu entraria porque eu estou me restabelecendo, né? Fisicamente, emocionalmente, eu estou no processo de luto. E eu tinha prazo para me inscrever, eu comecei a meditar, e eu falei, mãe, o que será que eu faço? Aí eu falei, não, vou meditar. E quando eu estava meditando, eu escutei, foi através do meu coração, tenho certeza. Existe um fio dourado que conecta o nosso coração ao coração do nosso pai, da nossa mãe, aqueles que nós amamos, e que não importa a distância. Essa conexão do amor sempre existirá. E eu fechei os olhos e eu senti meu pai falando no meu coração, filha, faz, eu te ajudo. Então, é isso, ou seja, eu estou em paz, porque eu sei que eu vou dar conta, entende? Assim a gente pode fazer com tudo. Então, para prevenir doenças, é praticar essa escuta da vida. É praticar silenciar, é escutar o que seu corpo está querendo dizer, é olhar, dar atenção para ele. Ele só está querendo te proteger, ele só está querendo te impulsionar para o melhor. Às vezes, a gente acha que a vida está sendo ruim com a gente. Poxa, olha só, eu estava num casamento, acabou, o fulano fez isso comigo, o ciclano fez isso comigo, ou um chefe, seja lá o que for. Poxa, só atrai gente assim, gente. O universo, voltando à questão do corpo, e nós somos células, o universo é o corpo, ele trabalha o tempo todo com leis de equilíbrio. Ele sempre vai tirar da gente aquilo que está nos distanciando da nossa essência. Olha que lindo! Não é profundo isso? Então, se é o dinheiro que está me distanciando da minha essência, eu vou perder dinheiro. Se é um relacionamento abusivo, se é algo que está me fazendo mal, isso vai ser tirado. Então, a gente precisa ter fé e praticar essa escuta da vida. Essa pandemia, não sei se você percebeu, Denise, mas as pessoas estão se conectando muito mais com Deus, muito mais com a espiritualidade. Porque isso veio. Quem não tem fé, quem não trabalha o lado espiritual, realmente fica muito perdido. Então, assim, eu acho que é simples, é se amar, se cuidar da alimentação, cuidar desse patrimônio que o Papai do Céu nos deu para experienciar essa vida material, é nutrir bons pensamentos, não julgar, não ligar se for julgado, porque se eu te julgar, o julgamento é meu. Imaginar a vida como um grande espelho. Tudo aquilo que eu vejo no outro, eu procuro em mim.
Uhum. A Sim. situação veio difícil, o que eu tenho para aprender com isso? Qual é o aprendizado? E assim vai. E aí E uma as coisa coisas também muito ficam muito melhor. importante, né, doutora Silva? Não querer agradar o outro, né? Porque às vezes você quer tanto agradar o outro, quer mostrar uma coisa que você não é, e aí você está sempre dizendo, né, sim para as pessoas, negando para si, dizendo não para você. Então, às vezes, você não tem nem capacidade, não tem tempo, mas você quer mostrar que você pode para poder ser aceito. Muitas pessoas têm Baixa o medo da estigma. rejeição, né? O medo da rejeição, não, fulano pode me rejeitar, meu grupo de amigos pode me rejeitar, minha família. E aí você está querendo ser uma pessoa que você não é, um personagem. E o seu corpo vai dizer, né? Para você. O seu corpo ele vai de alguma forma dizer, ó, isso não está bem, você não está sendo você, você não está sendo a sua essência, você não Uma está doença sendo. autoimune é bem isso. Um dos aspectos da doença autoimune é exatamente isso. Eu não estou aceitando quem eu sou, né? Então, é uma coisa de autoexigência muito grande e não é nem só agradar o outro, porque agradar o outro é muito bom. O quanto nós somos beneficiados quando a gente faz algo por alguém. Mas é esse limite que você falou. Não é dizer sim para o outro dizendo não para si próprio, né? Então tem que ter um equilíbrio aí, porque eu também só posso dar o meu melhor, isso é mais profundo. Eu só posso dar o meu melhor se eu estou bem comigo mesmo. Sim, Então a melhor colaboração que nós podemos dar para o outro é viver o nosso melhor, porque nós somos todos um. A sua felicidade é a minha felicidade. Na verdade, quando a gente parar de ter esse pensamento de separação, o outro julgamento, primeiro que se não tivesse tanto julgamento quanto tem, nós não, nem teríamos guerra, né? Então, esse é um dos fatores principais. Se eu pudesse falar, seriam esses. Lógico que teriam muitos outros, né? Mas assim, acho que os principais seriam esses. certo. E uma questão também que é muito comum, que muitas pessoas ficam muito na dúvida, né? A nossa saúde física, ela está muito relacionada com a nossa saúde emocional. Então, dependendo das nossas emoções, muitas vezes quando a gente não expressa, né, o nosso corpo ele vai reagir, né? Isso é muito comum porque fica reprimido, a gente pode somatizar, né, aquilo que está internalizado dentro da gente, a gente não fala, a gente não expressa, a gente não põe para fora de alguma forma. Então, tem muitas doenças que vêm e que as pessoas às vezes ficam pensando, meu Deus, mas por que que eu tive isso? E eu citei aqui algumas, só para a gente poder trabalhar, aí eu queria que você fosse falando aqui, se as pessoas tiverem também alguma dúvida, pode colocar. A tristeza. A Eu, tristeza. A tristeza é um sentimento que nós temos, que nós podemos falar que ele é básico, que todo é nato de cada um de nós, tá? Tristeza, raiva, nojo, alegria, amor, todos são natos. A tristeza, ela pode fragilizar, uma tristeza profunda, ela pode dar uma depressão, pode gerar uma ansiedade, pode dar problemas no pulmão, principalmente problemas pulmonares. E a tristeza, ela tem uma frequência, uma informação muito baixa, tá? Se eu estou triste, eu preciso olhar para essa tristeza. Eu preciso colocar essa tristeza para fora. Eu não tenho que reprimir a tristeza, que é muito pior. Então, não tem problema o sentimento de baixa vibração vir. O problema é nós ficarmos nutrindo ele, entende? Então, a tristeza, ela tem uma frequência baixa. E se nós ficamos muito tempo nessa tristeza, ela vai se condensar numa doença, que ela pode gerar, porque é muito geral falar tristeza, dependendo de como eu estou interpretando aquela situação, entendeu? Eu posso ficar triste por uma separação indesejada e desenvolver uma alergia de pele. Eu posso ficar triste porque eu estou sentindo minha vida com apatia, e eu posso desenvolver problemas respiratórios. Eu posso ficar triste porque eu perdi uma casa. Isso pode fragilizar meus rins. Então, o sentimento, a emoção, ela está muito mais ligado à frequência que ele está emanando. E essa frequência, ela vai fazer parte do nosso campo eletromagnético. Então, se eu estou triste e eu me mantenho nessa tristeza por muito tempo, o meu campo eletromagnético, ele vai ficar com essa frequência ali carimbada, né? Vamos falar assim, como se fosse um código de base, eu vou atrair mais situações para eu ficar triste.
E isso vai cada vez ficando pior. Então, é muito importante quando aflora um sentimento desse, de tristeza, de, que mais? Raiva. Raiva, Raiva, a mais é, comuns, tristeza, isso. raiva, medo, A raiva é angústia, outro ódio. sentimento que deve ser expresso. A raiva está muito relacionada ao território. Ei, esse é meu território. E nós devemos expressar a raiva. Se eu não expresso a raiva, eu vou ter problemas de bruxismo, eu vou ter problema nos dentes, eu posso ter problema no fígado. Então, dependendo da situação, e a raiva também é outro sentimento que, se nós ficarmos, se eu for uma pessoa raivosa, ou seja, a minha maior parte do tempo eu fico nesse sentimento e nutrindo ele, o meu campo eletromagnético ele vai ficar com a frequência muito baixa, eu vou atrair mais situações com esse sentimento raiva. O nosso coração, ele tem o maior campo eletromagnético do nosso corpo. Então, dependendo das emoções, ele vai formar esse campo eletromagnético e nós vamos atrair pessoas e situações que é como se fosse um pedido, raiva. Eu vou atrair uma pessoa que vai encostar no meu carro, eu vou atrair uma pessoa que vai me tratar mal, no meu relacionamento. Então, são sentimentos que devem ser expressos, sim, que inclusive, na terapia, muitas vezes a gente vai do sentimento para a causa. E essa raiva, por exemplo, se você é uma pessoa muito raivosa e você não entende por que você fica com raiva muito fácil, quando a gente entra no processo, você vai se dar conta de uma situação lá na infância, que, por exemplo, você sofreu bullying na escola e não pôde se defender. E quando você olha para essa situação, você deixa essa raiva crescer, você vive aquela situação como se tivesse naquele momento, porque você reprimiu, e aí, pronto, você começa a perceber as situações de maneira muito mais leve. Exatamente, sim. Então, por isso que é muito importante, né, doutora Silvia? A gente tem as emoções, todo mundo tem, ninguém está, né, ileso de não sentir. Nós temos as nossas emoções que fazem parte de nós, mas nós temos o quê? Aconteceu. Estou triste, estou com raiva. Acolher essa emoção. Por que eu estou sentindo essa tristeza? De onde está vindo essa raiva, esse ódio, esse rancor, essa angústia, esse medo? Acolha o seu coração, entenda e expresse. Tem que expressar de alguma forma, porque se ficar dentro, a coisa uma hora pode explodir e vai para o corpo. Então, são Vai. várias maneiras de expressar, né? A gente pode falar com alguém, conversar, a gente pode escrever, a gente pode cantar, tem pessoas que gostam de cantar. A atividade física, ela libera muito, por isso que é muito Sim, importante. sim. Sempre estamos falando de atividade física, não é só a questão estética, mas é saúde mesmo, porque nós liberamos as emoções, né, na atividade física, conversar com alguém, né, o próprio processo terapêutico, né, que eu faço, a Sim. psicologia é muito importante, então a pessoa ela se abre, ela fala, ela coloca ali para fora tudo que está pesando, tudo aquilo que está incomodando, a própria micro, né, doutora Silvia, que já vai ali Sim. nas sintomas, E nas causas, já é muito importante. desbloqueia, né? É muito importante a gente entender que geralmente aquilo que se repete na sua vida é um ressentir de uma situação lá de trás. Então, aquilo que eu não olhei, que eu não resolvi, vai se repetir. Por isso que é muito importante nós vivermos o presente, o aqui e o agora, enxergando o que a vida está querendo mostrar. Porque se você não olha aqui, se você não resolve isso internamente, lá na frente essa história vai se repetir. Então, geralmente, o que eu sinto hoje, essa pergunta que você fez é importantíssimo. Por que eu estou sentindo isso? Por que isso de novo? Porque em processos terapêuticos, a gente vai ver que isso nada mais é um ressentir de uma situação lá de trás. E quando a gente olha para essa situação lá de trás, não tem mais por que isso ficar se expressando. Porque na vida tudo são percepções. E quando a gente muda a percepção, o olhar do observador altera a realidade. Aí tudo começa a mudar. É verdade, perfeito. E eu coloquei aqui algumas questões, doutora Silvia, que é muito importante com relação às emoções reprimidas. Tudo aquilo que a gente está falando, né? De reprimir, de não colocar para fora, o sentimento, de expressar. E tem alguns sintomas que, né, normalmente a gente passa, muitas pessoas passam, né? E a gente não sabe por quê, qual é a causa. E eu queria que você falasse, se alguém também tiver alguma dúvida que vai colocar, a gente pode colocar, tá bom? Podem participar. As alergias. Por que que sempre tem essas questões, esses processos alérgicos? Tem gente que é toda semana alergia, todo mês alergia.
Isso, Isso a é alergia, ela vai sempre, a gente, quando vai avaliar o paciente, a gente precisa saber aonde é a alergia, do que é a alergia e qual foi o impacto, qual foi a intensidade do trauma que gerou essa alergia e que tecido acometeu. Então, é uma alergia de pele? Se é uma alergia de pele, a gente precisa investigar e na situação no qual teve um contato indesejado, algo que eu queria para longe de mim, que eu estou com repulsa, ou é uma separação indesejada, uma separação que me fez muito mal. Então, dependendo do local da alergia, ela vai ter um significado, tá? Porque a alergia geralmente, pele, vem do ectoderme, então é uma separação indesejada ou um contato indesejado. Agora, se a pessoa tem uma alergia alimentar, nós precisamos ir investigar se não teve um evento que ficou essa informação. Por exemplo, eu fiz uma live um dia desse com uma nutricionista, ela contou que na casa dela sofreu um assalto e quando os assaltantes saíram, a mãe dela deu um copo de leite para a irmã dela. A irmã dela, desde então, toda vez que tomava leite, entrava num processo alérgico enorme. Por quê? Porque o inconsciente dela, ele estava com a emoção do medo lá, ela tomou o leite, ele registrou. Gente, a mente da gente... O corpo da gente registra tudo. Ele registrou leite, medo, assalto, perigo. O que ele faz? Ele vai repudiar o leite, né? sim. Então, é muito interessante isso, porque o nosso inconsciente, no momento do trauma, ele registra o cheiro, ele registra a temperatura, ele registra se eu estava tomando alguma coisa, o que estava acontecendo, se era dia, noite. Por que só tal hora eu tenho determinada dor? Por que quando eu escuto tal música, quando nós escutamos determinadas músicas, o nosso inconsciente imediatamente nos leva a uma situação, né? E é assim que o corpo da gente faz o tempo todo, a cor da parede, tudo isso fica registrado. Aí, às vezes, eu chego aqui, olho para uma parede aqui cor bege, passei por um trauma, tinha essa parede cor bege. Aí, passaram-se anos, eu fui para um consultório, estou na sala de espera e tem uma parede bege, muito parecida. O que meu inconsciente faz? Ele faz um link com a situação que eu vivi, eu começo a ter uma dor física ou emoções que eu não entendo de onde vem. Né? Então, é muito legal porque adolescente e criança, quando faz tratamento comigo, geralmente, como eles não entendem muito bem esse processo, eles falam assim, mamãe, me leva lá naquela tia que descobre o porquê que eu estou sentindo tal coisa. Por quê? Porque ele entende que tem um porquê ali. Porque o inconsciente, ele linkou a situação, mas ele não está sabendo muito bem, nós não sabemos muitas vezes. Né? Às vezes a gente não sabe o que é, a gente dá o motivo dizendo que é outra coisa, mas na verdade é outra, né? Que a gente não sabe, que a gente não tem consciência. Sim, e uma coisa interessante, doutora, assim, que até aconteceu comigo no consultório, a pessoa estava muito incomodada, que sempre quando ela via uma certa pessoa, ela começava a se coçar. E ela coçava o braço, coçava a pele, coçava o rosto, coçava a cabeça, e era uma coceira que ela não conseguia parar. Mas é só quando entrava em contato com essa pessoa. Então a gente começou a investigar o que aconteceu, o que essa pessoa fez, né? Fomos entender que lá atrás ela associou essa pessoa com algo que foi feito com ela quando era criança, dentro da casa. Então, assim, devido a vários fatores, ela reagia e sempre se coçava. E ela ficava Às vezes alguma coisa na fisionomia, né? Às vezes alguma coisa na fisionomia, um cheiro, às vezes até algo que lembra, né? Que realmente remeteu ela a essa situação. Muito legal, tá vendo? É assim mesmo. Então, assim, as coisas realmente ficam muito no nosso inconsciente, né? Vamos falar de dor na coluna, doutora Silvia. Muita gente tem muita dor de coluna, tem gente que sofre, assim, o que seria a causa e como que a gente pode tratar? Antes de trabalhar na área de saúde quântica, eu sou especialista em reabilitação da coluna. Então, eu ficava muitas vezes frustrada, porque eu trabalhava lá, fazia técnicas extraordinárias e tal, o paciente ficava bem, ou ele ficava escravo da terapia, ou ele melhorava e depois piorava. Dores na coluna, lógico, mais uma vez, depende se é na cartilagem, se é no osso, que área da coluna, mas vou falar bem geral, tá? Geralmente são sentimentos de impotência ou desvalorização. Eu me sinto desvalorizado, eu me desvalorizo, eu fui desvalorizado, ou estou me sentindo impotente em.
Entendeu? Então, geralmente é isso. Aí a gente vai investigar por que que a pessoa está se sentindo impotente em quê? A pessoa está se sentindo desvalorizada em quê? Ou está se desvalorizando em quê? Sim. Uhum. Aí tem que perguntar para a pessoa e saber o que que ela está sentindo, em qual área, né? Que às vezes é uma área específica, não é? Às É, vezes. geralmente a pessoa chega com exame, a gente vai saber se é a parte ligamentar, se é hérnia de disco, mas geralmente sistema músculo-esquelético são sentimentos de impotência e desvalorização. Às vezes a pessoa está se sentindo desvalorizada no trabalho, às vezes a pessoa está tendo que abaixar a cabeça para determinada situação, fica com dores na cervical. Ela está sendo obrigada a aceitar algo. Então, tem todo um contexto, sempre assim, no fundo, sentimentos de impotência e desvalorização, ou de se locomover, ou de fazer algo. É, muitas vezes ligado à ação de se movimentar, de fazer algo, ou estou sendo impedido de. É mais ou menos isso. Certo. E joelhos? Joelhos também, muita gente reclama nessa parte de joelho. Joelho também entra nessa mesma linha, porque é sistema músculo-esquelético, sentimento de desvalorização, mas ele tem uma conotação de que eu tenho que me ajoelhar para. Eu fui rebaixado. Ou até mesmo eu tenho que mudar de direção, eu preciso mudar de direção, não sei para onde ir, não sei o que fazer. E é muito interessante, porque eu me lembro uma vez que eu morava em Brasília na época, meu marido foi transferido para a África do Sul e eu não queria. Aí depois não, tá bem, é uma experiência legal, tudo, e eu comecei a mancar do meu joelho direito. E foi muito interessante porque a gente, né, que trabalha com isso, a gente não pode adoecer, né? Só que eu já larguei isso, eu posso adoecer sim, meu intestino não tá legal, mas tá ficando bem, né? Sim. Então a gente já carrega essa coisa que a gente não pode adoecer. E eu mancando, aí o paciente brincou assim, ei, doutora, tá com conflito? Tô sim. E você vai ver que esse joelho vai ficar bem. Aí esse joelho, ele só doeu uma tarde, mas foi interessante que eu falei brincando, eu nem sabia que meu joelho ia reagir assim. Aí eu comecei a brincar, ó, o joelho vai ser ótimo na África do Sul, não sei o que, eu falei, quer ver? Aí peguei a internet, comecei a pesquisar coisas boas da África do Sul, só de eu ficar folheando com ele, mostrando lá na internet, olha, eu vou conhecer isso. Quando ele foi embora, meu joelho já estava bem. Então, eu mudei de percepção naquele momento. Então, eu tive que me rebaixar, eu tive que largar toda a minha vida, largar meu consultório aí para ir para um novo, né? Eu tive que aceitar, me sentir impotente, enfim, e com medo, né? Dificuldade mesmo de aceitar essa situação, sentimento de impotência e desvalorização. E o meu joelho ficou bem. Então, o joelho também ele tem uma conotação de direção e também de desvalorização. Uhum. E a gastrite? A gastrite também. A gastrite ele já vem geralmente do tecido endodérmico, que são situações territoriais, por exemplo, problemas do seu território mesmo. Eu também não estou conseguindo digerir determinada situação, eu não estou conseguindo processar. É muito legal a gente ter entendimento para que serve o estômago. Ele processa, né? Ele processa os alimentos, ele digere. Então, eu estou com dificuldade de digerir, estou com dificuldade de processar. E ele tem muita conotação também com o território. E muitas vezes, eu vejo muito no consultório que a gastrite muitas vezes está ligada a pai, relacionamentos com pai. Então, não 100%, tá? Isso é uma percepção que eu vejo clínica no consultório. Mas a conotação básica dele é algo que é muito importante para mim e eu estou com dificuldade de digerir e de processar determinada situação. E também relacionado ao meu território. Seria tipo um conflito que a pessoa pode ter com o pai, com a figura paterna, né? Seria mais ou menos Pode isso? ser, pode ser. Eu vejo muito isso no consultório, tá? Não tem como falar, não é 100%, mas geralmente é uma coisa que territorial lá atrás, e às vezes nem é dele, porque nós não temos memórias de até 4 gerações, então às vezes é uma situação que nós já trouxemos uma memória herdada de uma situação lá de trás, que meu pai viveu, minha mãe, ou meus avós, bisavós, tataravós, entendeu? Então, nem sempre a memória é nossa. Às vezes, é uma releitura de uma situação, de uma situação vivida pelos nossos antepassados.
eles estão Sim. em nós, né? Aham, sim, com certeza. E fígado? Fígado também é um fator também bem importante, né? O fígado, ele está muito ligado a sentimentos de carência. Carência afetiva e medo de faltar. E também o sentimento de raiva. Mas o medo de faltar é um medo arcaico, um medo de morrer de fome. Então a pessoa, quando cria gordura no fígado, inconscientemente ele tem medo de faltar dinheiro, ele tem medo de faltar comida. Na verdade, é um medo arcaico mesmo de morrer de fome. Poxa, mas eu não tenho motivo para isso, nunca vai acontecer isso. Mas às vezes essa memória vem lá de trás, de algum transgeracional, de algum antepassado que perdeu tudo, passou fome ou veio da guerra, passou por situações de guerra, então a pessoa tem que ficar, como é que se diz? Armazenando o alimento. Ela sempre, por mais que ela tenha um trabalho fixo, por mais que ela tenha consciência de que nada vai faltar, é uma carência. E também carência afetiva. É como se a pessoa também pode ter esse lado de que é uma carência muito grande que não é suprida. Aham, sim. E a parte de anemias também. Anemia é muito comum. Anemia. Anemias. Anemia é uma desvalorização muito grande de si mesmo. É como se eu não merecesse estar vivo. E é aquela pessoa que ela vai ter a tendência de sempre querer poupar o outro. Ah, para que ele tenha, para que ela tenha, tudo bem eu ficar sem. E mais uma vez, às vezes isso vem lá de trás. Às vezes isso vem lá da fase embrionária, a gestação não foi. Aconteceram situações da gestação que o bebê ele pode ter percebido que ele não estava vindo numa hora boa. Então ele está vindo para atrapalhar, ele sempre tem a sensação de que ele vai atrapalhar. Ou aquela criança que cresceu ouvindo a mãe falar: eu deixei de trabalhar por sua causa. Olha, eu tive que parar de estudar por sua causa. Ó, porque se não fosse você, eu estaria morando não sei aonde. Porque, ó, eu estou casada. Então, a pessoa sempre acha que ela não deveria estar aqui. Então, e tudo ela prefere fazer pelo outro e se anular. Porque é como se ela não merecesse viver, entende? E muitas Sim. vezes pode estar ligado com transgeracional, às vezes nem essa criança, nem esse adulto, mas é uma situação vindo lá de trás e precisa ser olhado e ressignificado para trazer amor, para trazer luz para essa situação. Sim, é muito interessante, né, gente? Como tem um significado? Sempre tem algo por trás. E está realmente Sempre. sempre relacionado com as emoções. Vocês perceberam? Sempre. É nos sentir amado, nos sentir querida, nos sentir merecedor. Então, as nossas emoções são muito importantes para a nossa saúde, né? Tanto na física, que às vezes, né, como a gente já falou, se as emoções não estiverem, né, bem equilibradas, gerenciadas, vai para o físico, e como também problemas na área de emocional, né? De ansiedade, depressão, várias outras complicações. Então, as nossas emoções são muito importantes. A gente tem que estar realmente cada vez mais gerenciando bem, né? Equilibrando, sabendo como equilibrar, como, né? Como colocar para fora, como para que não fique acumulado aqui dentro, né? Da E gente. se amar, né? Se amar, a gente não pode esquecer que quando a gente vive o nosso máximo, a nossa melhor versão física, emocional, espiritual, a gente buscar isso sempre, essa é a maior colaboração que a gente pode dar para Verdade. tudo, para todos. Porque onde a gente chega, a gente está levando luz, a gente está levando algo bom, né? Porque nós somos energia e informação, nosso campo eletromagnético. Se eu sou um campo eletromagnético nutrido de raiva, de ódio, eu vou chegar no lugar, né? Agora, se eu sou uma pessoa que estou buscando sempre manter, buscando, tem dia que a gente cai, mas, né? Tem dia que a gente não está bem realmente, mas buscando, tendo a intenção de cada dia ser melhor, onde você chega, você está contribuindo com a sua simples presença. Então, Verdade. você tem que viver a seu verdadeiro eu. Você tem que viver a sua essência, porque é a sua essência que vai colaborar. É a sua essência que vai trazer aprendizado para o seu clã e para todos à sua volta. Então, é buscar mesmo. O autoconhecimento é o maior investimento que nós podemos fazer. É verdade. Porque é isso que a gente leva, né? Sim, com certeza. O É a resto nossa passa. essência. É aqui dentro, né? Nossa alma, aqui, a nossa essência, o nosso interior, é isso que
que vai ser, né, pro resto da vida, que é eterno. O restante, nosso corpo físico é passageiro, né? Ele só Exatamente. é passagem. E o E material vocês têm também, alguma pergunta a casa é para a gente fechar a emprestada, live? o corpo é emprestado que a gente tem, a casa é emprestada, tudo aqui é emprestado, é passageiro. O que É a gente verdade. leva aqui é o que nós fomos, o que nós contribuímos, né? Então, isso é muito importante. Sim. E para a gente fechar a live, vocês têm alguma pergunta? Alguém quer colocar alguma coisa? De algum ponto que não foi falado? Aqui vocês querem perguntar? Aproveita agora esses últimos minutinhos, que já está acabando, a gente já tem mais 6 minutinhos. Vocês querem perguntar alguma coisa? Colocar mais algum ponto de vista, alguma dúvida? Para a gente fechar. Vamos ver se eles perguntam alguma coisa, né? Enquanto isso, doutora Silva, muita gratidão, muito obrigada mesmo pela participação, por Eu contribuir, que né, agradeço. conosco aqui, com as suas experiências. É muito importante, afinal de contas, saúde é nosso bem maior. É o que eu sempre falo, gente, saúde emocional e física é o nosso bem maior, é o maior investimento. Porque não tem outra coisa. A gente não está bem com a gente mesmo, com o nosso corpo, com as nossas emoções, a gente não está bem com nada, não adianta nada. Porque essa é a nossa essência. É o estar bem aqui mesmo, nosso interior, a nossa alma, a nossa paz, paz de espírito. É isso que nos leva, né, a ter alegria e felicidade. Ó, colocaram aqui, ó, a dor de cabeça. Dor de cabeça vai depender em que parte da cabeça, se ela é pulsátil, se ela é de compressão. Mas geralmente, dor de cabeça, eu estou tentando resolver alguma situação. Eu estou falando da parte emocional, tá? Que a dor de cabeça pode ser até por uma intoxicação alimentar. Então, muitas pessoas têm dores de cabeça, enxaquecas horríveis e não sabem que a causa está na intoxicação alimentar, algum alimento que está fazendo mal. A dor de cabeça, ela pode vir de uma má postura. Eu já atendi muitos pacientes que tinham encurtamento da musculatura ocular, de ficar muito tempo em computador, tudo isso, o nosso corpo, ele sempre vai priorizar a horizontalidade do olhar. Então, existe uma hierarquia, então a primeira coisa eu preciso manter a horizontalidade do olhar. Se eu não consigo manter essa horizontalidade do olhar, porque meus olhos, eles têm a musculatura, né, dois em cima, dois embaixo, ele tem que se locomover para todos os lados, se ele está encurtado aqui embaixo, na hora que eu vou olhar para cima, não vai, eu vou compensar com o pescoço, e assim funciona para todos os movimentos, o que é que vai acontecer? Eu vou ter uma sobrecarga muito grande da minha coluna, porque eu vou ficar o tempo todo tentando me adaptar, e a cabeça, né, as enxaquecas, dores de cabeça, podem vir também por desequilíbrio postural e da musculatura ocular. De ATM também, quem aperta, quem tem bruxismo, quem tem trisma, pode ser também da coluna cervical, um posicionamento da coluna cervical por compressão, e pode ser emocional também, medo do que está por vir, situações que eu estou resistindo, minha cabeça, a pessoa que ela tem muita dor de cabeça, a gente diz que ela pode estar dissociada, ela está o tempo todo tentando achar uma solução para algo. É como se, muitas vezes, quando não aparece no corpo, e vai aparecendo a emoção, por exemplo, depressão, ansiedade, principalmente doenças psíquicas como esquizofrenia, tudo a gente chama que é dissociado. Já a dor de cabeça é como se fosse assim, eu estou tentando achar a solução para algo. E dependendo da localização, pode ser medo do que está por vir, o enfrentamento de algo que eu não estou aceitando. Então, existem vários tipos de conotações. É importante investigar todos os lados. Às vezes, a pessoa tem até sensibilidade espiritual. É aquela pessoa que é muito sensitiva, ela chega nos lugares, ela sente a energia do lugar e começa a sentir muita dor de cabeça. Então, tem diversas causas. E é importante olhar para todos esses lados e ir anulando. Não, é isso? Não. Então, é muito importante observar isso. Certo, muito bom, excelente. Mais alguma pergunta? Senão a gente já vai fechar a live. Já está dando a nossa hora. Mais alguma questão? Olha só, a gente preparou algumas dicas para vocês, mas eu vou escrever lá no feed, que não vai dar tempo de falar. Tá bom. Porque é muita coisa, aí eu escrevo lá, tá bom? Vocês leem. E aí a gente finaliza já a live, então. Ó, Tá eu bom? posso só
finalizar aqui com alguns tópicozinhos, esse aqui não vai dar nem um minuto. Tá, Esse aqui pode. é bem rápido. Tá. Então, é para finalizar, seja você, Sim. não resista. Aquilo que você não pode resolver, não resista. Aceite e veja o que você tem para aprender com isso, qual o propósito disso. Aceitar as coisas como são, quando você não tem mais nada a fazer. Se amar e se apoiar. Amar os outros como a si mesmo. Olhar a vida como uma grande universidade. Observe que a vida é uma grande universidade, que as pessoas que se apresentam na sua vida, as situações são perfeitas para o seu crescimento, para a sua evolução. Não se comparar com os outros, porque a frustração nasce e você não tem que ser igual aos outros, você é única e essencial. Você tem que ser você, tá? Escute seu corpo, escute a vida. Tenha uma boa alimentação, faça atividade física e tenha boas relações. E não esquecer de se conectar com Deus. Se conectar com algo muito maior que rege tudo, porque você nunca está só. Sim. E a nossa base, né, doutora Silvia? Deus é a nossa conexão, é o nosso Pai, é o nosso Criador. Então, quando a gente está sempre ligado com Ele, a gente está sempre conectado, né? Porque a força maior, o nosso bem maior é Ele, vem dele, né? É Ele que nos sustenta. Não que nos dá energia. que Ele está dentro de cada um de nós. Por isso que nós devemos olhar o outro com amorosidade. Cada um é o que pode ser naquele momento. Cada um tem um nível de consciência. Nós não devemos julgar. Uns já estão um pouquinho mais adiantados com o nível de consciência mais elevado, outros estão engatinhando, mas no final todos vão chegar lá. Então é importante olhar o outro com amorosidade. A gente parar de ter esses julgamentos. O julgamento, ele vem, assim, é meio que automático, mas a gente precisa se policiar e olhar para isso. Porque Deus está em todas as coisas. Deus está no outro e é sempre uma oportunidade de crescer, de contribuir um com o outro. Nós estamos aqui todos para nos unirmos e aprendermos e crescermos uns com os outros. É verdade, com certeza. Doutora Silva, muita gratidão, muito obrigada mesmo pela sua Eu que agradeço. Tirar um pouco do seu tempo aí, que eu sei que é bem corrido, para estar aqui com a gente. Maior prazer, maior prazer. Trazendo cada vez mais conhecimento para a gente, aprendizado, né? Então, muita gratidão mesmo, muito obrigada. Obrigada a todos vocês que participaram aqui dessa live. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela participação de cada um de vocês, tá bom? Obrigada, Edelísia. Muito obrigada. Um beijo. Obrigada, gente. A todos vocês. Quem sabe a gente faz uma próxima, né? Depois. Isso mesmo. Beijo. Gratidão. Beijo. Tchau.